Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. E seja sincero. Você acha que está cuidando do seu coração? Evita gordura, tenta comer mais leve, talvez até troque manteiga por margarina ou escolha alimentos integrais? Agora presta atenção nisso. Muitos dos alimentos que as pessoas acreditam que protegem o coração, na verdade, podem estar fazendo exatamente o contrário. E hoje eu vou te mostrar os 10 alimentos que mais contribuem para destruir a saúde cardíaca. E o número 1 está em praticamente todas as casas. E guarda isso até o final, porque quando você entender o mecanismo por trás disso, você nunca mais vai olhar para certos alimentos da mesma forma. Mas antes de entrar na lista, existe algo muito importante que quase ninguém explica. Doença cardiovascular é hoje a principal causa de morte no mundo. Estima-se que cerca de 18 milhões de pessoas morram todos os anos por problemas como infarto e AVC. E muita gente acredita que isso acontece simplesmente por causa do colesterol. Mas a história é um pouco mais complexa. Na verdade, a maioria dos problemas cardíacos começa com algo muito específico: danos nos vasos sanguíneos. Quando o interior das artérias sofre pequenas lesões, o corpo tenta reparar. Esse processo pode gerar placas, inflamação e, em alguns casos, coágulos, que podem bloquear a circulação. Quando isso acontece no coração, temos um infarto. Quando acontece no cérebro, temos um AVC. Agora vem a pergunta importante. O que causa esses danos nos vasos? Os dois grandes responsáveis são inflamação e estresse oxidativo. E adivinha o que costuma provocar essas duas coisas dentro do corpo? Exatamente, o estilo de vida e, principalmente, a alimentação. Um dos mecanismos mais associados a isso é algo chamado resistência à insulina. Simplificando bastante, quando consumimos excesso de açúcar e carboidratos ao longo do tempo, o corpo começa a perder eficiência no controle da glicose. Esse processo aumenta a inflamação e cria um ambiente que favorece doenças metabólicas, incluindo problemas cardíacos. Então, agora sim, vamos para a lista. E o alimento número 10 é algo extremamente comum: arroz. Calma, isso não significa que o arroz seja automaticamente um veneno, mas o problema está no contexto. O arroz é basicamente uma grande fonte de amido, e amido nada mais é do que longas cadeias de glicose, ou seja, quando digerido, vira açúcar no sangue. O corpo responde liberando insulina para lidar com esse aumento de glicose. Se isso acontece ocasionalmente, não é um grande problema, mas quando carboidratos refinados passam a ser a base da alimentação, várias vezes por dia, todos os dias, o sistema começa a ficar sobrecarregado. E aqui tem um detalhe interessante. Muita gente pergunta: mas populações asiáticas comem arroz há séculos, por que não tinham tantos problemas metabólicos? A resposta está no estilo de vida. Historicamente, havia menos alimentos ultraprocessados, menos açúcar e muito mais atividade física diária. O contexto era completamente diferente. Agora presta atenção nisso, porque o próximo alimento é ainda mais comum. Número 9. Pão. E tudo o que falamos sobre o arroz também se aplica ao pão. A diferença é que, em muitos casos, o trigo também pode causar sensibilidades ou inflamações intestinais em algumas pessoas. Quando o intestino não está saudável, isso pode contribuir para processos inflamatórios no corpo, algo que também impacta a saúde cardíaca. E antes que alguém pense em simplesmente trocar por versões sem glúten, vale lembrar que muitos desses produtos substituem o trigo por outras farinhas ricas em amido, como farinha de arroz ou tapioca. Ou seja, metabolicamente, o efeito pode ser muito parecido. Agora, o alimento número 8 pode surpreender algumas pessoas: álcool. Em pequenas quantidades, o corpo consegue metabolizar o álcool. Existe inclusive uma enzima específica no fígado para lidar com isso. Mas o problema começa quando o consumo se torna frequente ou excessivo. O fígado é praticamente o único órgão capaz de processar álcool. Quando ele recebe mais do que consegue metabolizar, começa a ocorrer acúmulo de gordura no fígado, algo conhecido como fígado gorduroso. E um fígado sobrecarregado está muito ligado ao desenvolvimento de resistência à insulina. Agora, guarda esse detalhe, porque ele vai voltar mais à frente.
Número 6. Alimentos ultraprocessados. Esse talvez seja um dos maiores problemas da alimentação moderna. Alimentos naturais como carnes, ovos, peixes, vegetais e frutas são basicamente aquilo que a natureza produziu. Já alimentos ultraprocessados passam por múltiplas etapas industriais, são refinados, misturados, aromatizados e carregados de aditivos. Além disso, muitos contêm grandes quantidades de açúcar, óleos refinados e substâncias criadas para aumentar sabor e estimular o consumo. Em muitos países, grande parte das calorias da população já vem desse tipo de alimento. E o resultado é curioso. As pessoas estão ao mesmo tempo superalimentadas em calorias, mas subnutridas em nutrientes. Agora vamos para o número 5. Óleos vegetais refinados, especialmente óleos de soja, milho e canola altamente processados. Esses óleos passam por processos industriais intensos envolvendo calor, pressão e solventes químicos para extrair gordura das sementes. Durante esse processo, parte das moléculas de gordura pode sofrer oxidação, e o consumo frequente de gorduras oxidadas está associado a maior estresse oxidativo no organismo. Agora vamos ao número 4. Alimentos fritos. Aqui o problema não é apenas fritar, mas o tipo de óleo utilizado e o fato de ele ser aquecido repetidamente. Em restaurantes e redes de fast food, o mesmo óleo pode ser reutilizado várias vezes ao longo do dia. Com o aquecimento contínuo, as gorduras podem se degradar e formar compostos indesejáveis. Agora chegamos ao número 3. Margarina. Historicamente, muitas margarinas eram produzidas através de um processo chamado hidrogenação parcial, que gera gorduras trans. As gorduras trans foram amplamente associadas a efeitos negativos na saúde cardiovascular. Hoje, muitas versões foram reformuladas, mas ainda é importante prestar atenção nos rótulos. Agora, o número 2. Donuts e outros doces fritos. Esse tipo de alimento combina praticamente todos os fatores problemáticos ao mesmo tempo: açúcar, farinha refinada, fritura em óleo industrial e aditivos. Ou seja, é como reunir vários dos elementos que discutimos até agora em um único alimento. E, finalmente, o número 1. Açúcar. Não apenas o açúcar de mesa, mas também xarope de milho rico em frutose, bebidas açucaradas, sobremesas e açúcar escondido em alimentos industrializados. O açúcar fornece calorias, mas praticamente nenhum nutriente. Além disso, metade da molécula do açúcar comum é frutose, que precisa ser metabolizada principalmente pelo fígado. Quando consumida em excesso, essa frutose pode contribuir para acúmulo de gordura no fígado e alterações metabólicas. E o problema é que o açúcar está em praticamente todos os lugares: refrigerantes, molhos, sobremesas, alimentos industrializados e até produtos que muitas pessoas nem imaginam. Agora, deixa eu te falar algo importante. Nenhum alimento isolado define sua saúde. O problema normalmente está na frequência, na quantidade e no padrão alimentar ao longo dos anos. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como a alimentação pode impactar o coração, já se inscreve no canal agora, porque muita gente só descobre essas coisas depois que algum problema aparece. E se você não se inscrever, pode acabar perdendo conteúdos importantes que realmente ajudam a cuidar da saúde. Agora me conta uma coisa aqui nos comentários. Qual desses alimentos você mais consome no dia a dia? E qual deles mais te surpreendeu nessa lista? Porque muitas vezes a mudança começa exatamente com esse tipo de consciência.